Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo do Gênesis bíblico, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Estamos falando ainda sobre reencarnação, com base nos estudos do capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz e ainda estudando o versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis, falando sobre reencarnação. Para dar continuidade ao nosso estudo, vou pedir para a nossa irmã, Dona Silvia, fazer a prece por todos nós. Débora, você quer falar alguma coisa antes? Vocês estão me ouvindo bem? Fala com ele que agora tá. Desculpa, Tiago, eu não estava ouvindo, não, viu? Deu uma coisa errada aqui no meu telefone, viu? Tá bom. Pode fazer a prece? Pode sim. Pode, já vai começar? Já tá gravando. Tá. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, os benfeitores que estão sempre conosco, nos orientando, nos direcionando a esse estudo. Pedimos a sua presença em cada coração, para que nós possamos cada dia entender melhor o estudo e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Assim seja. Boa noite, Eliana. Débora, você ia falar era sobre o probleminha lá com o microfone da sua mãe? Ela também não está conseguindo, não, mas eu acho que era isso mesmo, Thiago. Ah, tá, que levantou a mãozinha aqui. Bom, eu vou começar então, aí qualquer coisa, se estiver ruim para escutar, vocês param, que talvez entrando de novo na sala resolve. Tá bom. Então tá. Nós paramos aí na página 131, do livro Missionários da Luz. A última coisa que a gente leu aí era a respeito do Segismundo. Ele estava um pouco receoso, do processo de reencarnação que ele iria passar, em curto prazo de tempo ali. Estava chegando a hora, do momento definitivo da concepção, momento em que ele ia de fato ligar, com o corpo físico. E aí o André Luiz estava então tentando animar ele, conversando com ele, trazendo ali boas energias e tentando lembrar ele da importância do momento. Diante disso, o Alexandre, que é o mentor aqui, o coordenador, quase de toda a equipe, percebe então esse momento, e esse desânimo ali do Segismundo, e ele chega então para também falar, e trazer aí boas vibrações, dirigir palavras amigas ali para o Segismundo, que é onde a gente parou, Então vou continuar a leitura no quinto parágrafo da página 131. Alexandre falando. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal.
formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. O Alexandre aqui fala algo interessante, né? Que apesar de todo o amparo, né, que estava tendo aí para a reencarnação do Segismundo ocorrer, era muito necessária a cooperação dele. Era muito necessário ele estar emanando energias positivas, né, para que o momento ocorresse da melhor maneira. Ele precisava cooperar com aquilo. Ele cita aqui alguns irmãos ignorantes e infelizes, né, que reencarnam num estado de inconsciência. Eu não vou adentrar muito, porque na frente aqui o Alexandre explica isso, né, então vou deixar para quando chegar nesse parágrafo. Mas chama atenção aqui essa participação que precisa ter, né, do principal envolvido. Na nossa vida também é assim, né, gente? Tudo que exige uma mudança, né, e que exige uma nova etapa para nós, é necessário principalmente de nós mesmos, né? A cooperação, o pensamento positivo, pelo menos, né? Aqui o Alexandre fala de uma força criadora. Olha como que o livro é didático, né? Porque antes, né, um estudo anterior, nós estávamos falando de energia sexual, do sexo como um conceito mais amplo, né, de criação, não só da conjunção carnal, não só da procriação, mas de criar qualquer coisa através do amor, né? E aqui o Alexandre manda e pede, né, para o Segismundo, mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Quer dizer, comece a pensar positivo no que você precisa realizar, porque já é uma energia criadora que vai auxiliar. É um ensinamento tão grande para nós, né? E hoje nós percebemos aí, né? Lá na Casa do Caminho, por exemplo, quando dá o passe coletivo, né? Fala com a gente assim, mentalizemos, né, um campo, uma cachoeira, pétalas de rosa, luzes brilhantes, energias luminosas, abraços fraternos. Pede para a gente mentalizar o quê? Coisa positiva. Por quê? Isso já é um tipo de criação. Mentalizar isso já é uma forma de ligação, já é uma forma de criar algo positivo em benefício de nós mesmos, né? E aqui para o Segismundo não era diferente. Então o livro tem esse cuidado, né, de falar aí de forma correta, de forma geral, de forma elucidativa do que é o sexo, do que é essa energia. E antes mesmo já fala também da força do pensamento, né? E agora o Alexandre pede a Segismundo o quê? Que aplique, que faça isso, mentalize. E no final, não perca tempo com expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões, porque o contrário também vale. Quando a gente começa a pensar de forma negativa, a gente atrai o quê? Vibrações, atraímos às vezes irmãos, né, desencarnados que estão pensando da mesma forma ou que estão torcendo para que isso ocorra e que vão potencializar também essa energia negativa. Muito importante, então, né, não só numa forma de clichê, né, porque às vezes a gente fala assim, pensa positivo, como se fosse um negócio assim, muito simples. Às vezes a gente fala sem dar importância nenhuma, né, e não. O pensar positivo não é só uma frasezinha para mudar, para preparar para um momento que vai chegar. Ele é ação. Cria coisas, né? E o Segismundo aqui estava ajudando se ele mentalizasse ali o início do seu corpo, né, fetal. Ele estaria auxiliando no trabalho.
Dona Silvia, diga. É o que você acabou de falar aí mesmo, né? É a criação da gente mental. Eu fico pensando que tem vezes que a gente acorda de manhã, parece que a gente já levanta assim meio incrédulo, né? Aí você já começa o dia parecendo que, ai meu Deus! Muitas vezes a gente que já tem uma experiência, a gente não chega a falar, mas a gente chega a pensar e assim, a gente fica mesmo emanando aquela energia, assim, para a gente mesmo. Aí quando você percebe aquilo e modifica, que seja através de uma prece, eu gosto muito de música, porque quando eu tenho esse pensamento, assim, eu não sou muito de prece, não. Eu gosto muito de ir eu ligo o computador e ponho uma música bem baixinho, bem daquela bem tranquila. Aí no instantinho, a gente percebe o tanto que a gente muda a vibração. Não é, Tiago? Aí dá a impressão assim que daí a pouco você já pensa, você já está pensando diferente, aí a gente fica, nossa senhora, por que eu tive aquele pensamento, né? Do nada, assim, porque muitas vezes é do nada mesmo, Sim. né? E a música tem esse poder, né? Porque às vezes, igual a senhora comentou, que não faz a prece quando está nesse estado. Por quê? Às vezes a gente não consegue nem mentalizar, né? E a música não, ela vai conduzindo a gente, vai embalando, né? Sim, é mesmo. As artes, né, gente? Quando fala também de energia sexual, Dona Silvia falando sobre música aí, energia sexual está muito ligado. Falou aqui antes, né, no livro. Nas belas artes também. Então, quando a pessoa cria uma música assim, vamos pegar aí o topo, né? Vamos pegar a Ave Maria. Gente, aquilo ali, talvez a missão mais importante de quem compôs essa música, aí eu confesso que eu não sei quem foi o compositor original, mas a mais famosa é a de Schubert, né? Ele fez a melodia, eu não sei quem fez, assim, quem escreveu a música, a melodia, mas a instrumental que a gente conhece mais é a de Schubert, não sei se foi ele. Mas assim, quem fez, talvez a maior missão da vida dessa pessoa era compor, era criar essa música. Porque o tanto que ela embala a gente, o tanto que ela alivia, eu também, quando eu estou em momento de tensão, assim, né, de estresse, ou com a cabeça muito agitada, às vezes no horário do almoço lá no serviço, eu me repouso assim durante uns 10, 15 minutos, escuto a Ave Maria, é como tirar com a mão. É impressionante como que essa música vai te conduzindo, né? E aí tem várias outras, né? Pode ser também que, por eu gostar tanto da Ave Maria, também eu assimilo melhor, né? Com, a, com a vibração dela. E pode acontecer com outras coisas, com outras pessoas também. Falando em música, né? E sobre essa questão de energia criadora, tem uma música que eu gosto muito também, que é Tocando em Frente, né? Do Almir Sater. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, né? Essa famosa aí. Ele deu uma entrevista falando sobre como que foi a composição dessa música. Para nós, no Espiritismo, é mais fácil da gente entender o que aconteceu. Mas ele falou assim, que ele parou para escrever essa música e era como se não fosse ele escrevendo. E tipo assim, uma música dessa qualidade saiu em pouquíssimo tempo, coisa ali de meia hora, uma hora, saiu a música como a gente conhece hoje. E é uma música muito bonita, né? Mas ele fala assim que não consegue explicar direito como que ele escreveu. Para nós, né, tem uma explicação aí e é quase e não podemos afirmar com certeza, né, mas é muito provável que tenha ocorrido o que ali? Um auxílio, né, gente, através da mediunidade, quiçá até uma psicografia, né? Semi-mecânica. Mas, só comentando, porque esse tipo de coisa é energia sexual, criação, né, de coisas. Em prol, o quê? Da humanidade. Nesse sentido aí, Deus coloca isso para nós mesmos usufruirmos. E vem através de uma energia positiva, através do amor, né, podemos dizer mesmo. Então, essa
esse tipo, né, de auxílio e esse tipo de criação, tanto pode vir, igual aqui, né, no caso, Segismundo mentalizando em prol dele mesmo, a gente pode fazer isso. E temos também o auxílio de pessoas que em certo momento tiveram um insight ali de criação, um auxílio, né, do plano espiritual e tudo, e conseguiram também criar, né, no caso aqui estamos falando de música, criar para nós esses bálsamos, né, tranquilizantes, que nos ajudam mesmo. Alguém mais quer comentar? Mas você fala, mas eu gosto. Eu sempre gostei muito da música, que a música me leva para dentro de mim mesmo. Porque quando eu estou muito agitada, assim, realmente, oração não funciona comigo, não. Aí a música, ela me desperta, entendeu? Muitas vezes, conforme o que está acontecendo, eu choro, ouvindo a música, entendeu? E depois eu me sinto, assim, aquela sensação gostosa que muitas vezes eu até esqueço o porquê que começou aquilo, entendeu? E, assim, realmente eu aconselho muito a pessoa, muitas vezes a música ajuda mais do que a própria oração. Se a pessoa não conseguir focar, né, em fazer uma oração sincera, de verdade, a música vai acalmando a gente para a gente ter esse poder, Isso. né? Aí vale até uma combinação, né, dona Silvia? Depois da música, depois que acalmar e que estiver tranquilo, aí vai pra prece, que aí fecha, né? Fecha. Sim, isso. Ai, ai. Vamos continuando aqui então. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Quase que na hora, né, gente? Pelo que André Luiz narra aqui. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Né? Foi o que o Alexandre falou aqui. Tem uns que vão reencarnar que estão inconscientes, nem sabem o que está acontecendo. A resposta dele, o André Luiz perguntou se isso ocorria mesmo. E a resposta é a seguinte: certamente, respondeu ele solícito. Assim também como desencarna diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retomam a existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e depois pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Pelo que Alexandre explica aqui então, né, gente, não é raro, né, ocorrer aí reencarnações e desencarnes, né? Porque a reencarnação, do ponto de vista no sentido, né, do plano espiritual para cá, reencarnar é morrer, né? Do mesmo modo que daqui para lá, né, o que a gente chama de morte, na verdade é um recomeço. Então essas duas passagens, né, elas são complicadas. Pelo que narram, a reencarnação é até mais difícil passar pelo momento de reencarnar do que o de desencarnar.
porque a gente está saindo da vida real, né, para a escola de novo. E aqui é interessante porque ele usa o quê? A palavra educação, somente almas educadas. E a escola, né, a gente tem costume de chamar a nossa terra de escola. E educar, né, é aprender, é saber de algo e colocar aquilo em prática. Ser educado, né, digamos assim. Ser educado é aprender algo e passar por prova que vai fazer a gente colocar isso em prática. E aqui o mentor usa a palavra educação. E mais para o finalzinho, ele deixa entender para nós que esse momento, né, no último período, no penúltimo período aí, ó, o trabalho inicial que a rigor lhes compete, quer dizer, compete a quem está reencarnando, na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna. Olha a importância da mãe, né? Por que já tem aí essa ligação, né? Além do, lógico, né? Da gravidez em si, mas olha só, é executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam no nosso plano. O trabalho de organização inicial do feto, a rigor, ele é de quem está reencarnando. Por isso que o Alexandre pede ali para mentalizar o feto, a formação, né? Porque é obrigação dele. Se tem que ocorrer e a pessoa não está conseguindo, o espírito não consegue, vem o que? A lei do progresso para que isso ocorra e aí a mãe passa a executar esse papel, auxiliada pelos benfeitores, né? Que cuidam da reencarnação em si. Então aqui a gente está vendo, né, voltando lá no nosso Gênesis, onde fala primeiro da criação do pó da terra, né, de um corpo, isso lembra para nós um corpo material, que a rigor a gente antes, né, pelo menos eu antes aqui de chegar nessa parte do livro, colocava essa obrigação dessa atividade de confecção do corpo, digamos assim, entre pai e mãe, né, que vão ser os doadores das células reprodutoras, mas quem está reencarnando também é responsável pela construção do corpo, porque já tem que mentalizar o feto antes de reencarnar. Que legal isso, né? Então aqui estamos falando de corpo, né? Até nisso, causa e consequência. A reencarnação... Ô, Tia, Oi, dona Silvia. e quando é igual, a maioria de nós que estão aqui, a gente é muito desequilibrado, né? Porque a gente, agora, eu tô olhando assim, vamos supor, tô olhando vamos supor, eu há 40 anos atrás, era um desequilíbrio só. Uhum. É muito esse. Vamos supor, quando eu ganhei Daniel, há 40 anos atrás, eu era bem desequilibrada. E aí? Eu tenho a proteção, porque eu preciso, eu fiz aquele compromisso, mas. Então, pular de lá é muito difícil, porque você tem que me acudir para me dar um equilíbrio e, no mesmo tempo, acudir o feto também, né? Que é a criança, no caso, aí era o Daniel, vão julgar, né? Eu fico meio perdida no sentido assim, é todo mundo numa dificuldade só, precisando de muita ajuda. Mas aqui... Essa resposta... Pode falar, Vanessa. Pode falar. Não, aí eu fico preocupada no sentido assim, essa responsabilidade. Então, muitas vezes, vamos supor, a hora que a gente está grávida, a gente escuta muito conselho, as pessoas, né, a gente sempre consegue muita gente para ajudar a gente, e isso é o jeito deles equilibrar a gente para a gente receber aquela vida, né, que a gente se comprometeu. Com certeza. Tem esse tipo de auxílio, né, para o encarnado. E pelo que narra aqui, né, aí a senhora está citando o caso da Dani. No momento aí da reencarnação, ó, só falar nela, ela pediu para entrar. Está pedindo para reencarnar no estudo aqui.
Boa noite, Dani. Boa noite, meninas. Boa noite, linda. Nós estamos falando de você, sua mãe começou. No Oi? caso, nós estamos falando de você e sua mãe que começou. No caso aí da Não, situação. mãe. Mas tá falando bem. Escuta, tô falando bem, bobo. Nós estamos falando Então aqui, tá, Dani. olha que eu vou assistir a gravação depois. Nós estamos falando aqui do momento, né, do reencarne. O Alexandre orienta aqui que o espírito que está reencarnando, ele tem uma responsabilidade que é de mentalizar já o corpo fetal, né? Mentalizar o feto, o início ali do corpo físico que vai pertencer a ele. Lembrando, né, gente, aqui ainda não teve concepção, não teve a união, né? Isso aqui está tudo antes, mas desde antes já é recomendado o quê? Que esse espírito mentalize isso. Eu imagino, não deixa muito claro aqui qual que é a função, né, dessa mentalização. O Alexandre diz que é obrigação do espírito reencarnante e que às vezes, aí ele cita antes aqui, dando que muitas vezes o espírito que está reencarnando, o estado de reencarnação, esse momento ali é tão complexo que o espírito reencarna até inconsciente. Não é raro acontecer isso. Da mesma forma que muitos também desencarnam inconscientes. Quando esse espírito reencarna inconsciente, ele não consegue então mentalizar esse feto. E isso é feito pela, segundo está escrito aqui, pela mãe e pelo auxílio dos benfeitores, né? Aí a dona Silvia deu um exemplo pessoal, né, de uma condição de 40 anos atrás, pensando no momento da sua reencarnação. Pensando assim, que devido a uma condição de desequilíbrio, né, se a mãe não consegue mentalizar aquilo e o espírito reencarnante talvez não consegue, que meio que sobrecarrega a equipe espiritual, né, dona Silva? Mais ou menos nesse sentido, não é isso? Isso. Aí, a senhora está olhando uma perspectiva, né, daqui do plano material com o que estava acontecendo lá. Mas pode ser também, né, que no momento ali desse preparo, a Dani ainda, né, e todos nós, né, antes de reencarnar, tenhamos também esse auxílio e tenhamos conseguido mentalizar, mesmo com um desequilíbrio da mãe ou do pai também, né, cabe citar. E com certeza, se isso não ocorre de nenhum dos dois, né, é aquilo que a gente fala, que a espiritualidade tem plano A, B, C, D até Z. Se o espírito reencarnante não consegue, e se a figura materna também está em desequilíbrio, pode sim ocorrer o auxílio, e isso vir de forma direta, né? Via assim, com uma participação mais direta dos espíritos. Lembrando que quando eles estão agindo nessa etapa já do processo, é porque já teve uma escolha antes. Eles não estão impondo nada. Eles estão ajudando que uma situação que já tenha sido definida e escolhida antes pelos espíritos responsáveis se concretize. Então é um auxílio, não é uma tomada de decisão. E no caso de Segismundo aqui, nós estamos vendo um auxílio num momento crucial, porque eu imagino que é a mesma insegurança que dá em nós quando falamos da morte, né? Quando a gente é acometido por uma doença, quando vai passar por uma cirurgia, né? Mesmo que seja uma cirurgia simples, anestesia, né? Quando precisa de um tranquilizante, uma coisa assim, às vezes a gente fica, né, com aquele receio, e aí, como é que vai ser? Será que vai, né, estar de coma, né? Que tem pessoas que têm até experiência de quase morte. Fica uma dúvida. E justamente porque é uma mudança muito brusca, é normal que a gente tenha essa insegurança. Então, no caso de Segismundo aqui, por exemplo, num momento de insegurança dele, onde ele estava começando a ter energias contrárias ali ao que o momento precisava,
onde ele estava, podemos dizer, quase que começando a meio que querer desistir do compromisso, vem o quê? O auxílio, né? Mas um auxílio de algo que já estava definido pelos responsáveis. O momento crucial aqui para a reencarnação foi quando Adelino e Segismundo fizeram as pazes e a Raquel já estava, né, acessível para o processo. Naquele momento ali, então, que os dois fizeram as pazes e o Adelino aceita Segismundo como filho, é selado o compromisso da reencarnação. A partir daí, percebe-se aqui um empenho muito maior da espiritualidade para que, de fato, isso aconteça, para não perder a oportunidade. Gente, isso volta, né, em um assunto que a gente comentou uma vez, essa questão aí da responsabilidade do feto, né, quando a gente começou a falar sobre aborto espontâneo, né, que às vezes o espírito chega lá no plano espiritual numa condição tão desequilibrada que precisa de passar por esse período ali para meio que voltar de novo numa condição melhor, mas olha só, já estando numa condição desequilibrada lá, já não consegue mentalizar direito o feto como responsabilidade dele, e isso já faz o quê? Uma gravidez não ideal. Uma gravidez, no mínimo, preocupante. No mínimo, fugiu a palavra assim, mas mais delicada. No mínimo, delicada. Que se ocorrer, vai ser uma gravidez trabalhosa, né? E se ocorrer o nascimento. E às vezes é tão trabalhosa, em tanto estado de desequilíbrio, que aí não consegue nem gerar o feto direito, faz o que então? Um aborto espontâneo. Então, consequência que pode vir também, né, dessa situação. Mas aí, né, voltando, dona Silvia, para a colocação da senhora, com certeza tem o auxílio. Por quê? É a lei do progresso. Chegou o momento de resolver alguma coisa, vai resolver. Né? Quase que chega um momento que é compulsório, é imposto isso aí. Precisa ir, vai ser agora. Né? Se tiver cooperação, melhor. Se não tiver, lei do progresso. Fala, Dani. Auxílio e o merecimento, né? Isso. Porque às vezes a gente não se sente capaz, né? Um dos lados não se sente capaz, fica inseguro, mas já foi em outros momentos, talvez momentos mais lúcidos, já foi feito o planejamento, já foi acertado tudo, e quando a gente está aqui nesse véu de incertezas, é que a gente fica meio inseguro, né? Uhum. Eu falo isso porque, olha só, eu já na terceira filha, eu tive medo de sair da maternidade com minha filha, porque eu fiquei assim, gente, que responsabilidade desses médicos deixar a gente sair com a criança assim, sem uma orientação, sem um preparo, sem nada. E eu me dei conta assim, gente, eu tô na terceira filha. Eu não tive esse medo na primeira, mas eu tive na terceira. E realmente é uma filha que me dá mais trabalho, é mais delicada, né? Tem mais aspectos nela que é mais complexo. Uhum. E então quer dizer que no íntimo, espiritualmente, eu fui preparada para aquilo. Sim. Eu estava insegura, mas eu sabia no íntimo o que estava me aguardando, né? Exatamente. Compromisso assumido, E o seu no comentário... momento de consciência. Isso. Seu comentário é bem pertinente porque a gente está falando aqui do Segismundo, né, gente? Que no início do capítulo foi falado que, embora ele tivesse merecimento, já tivesse muitas coisas lá feitas positivas, né, no plano espiritual, ele precisava ainda de cumprir isso. Então ele já vinha também com esse merecimento do auxílio todo que é prestado aqui, né? Nós vimos aqui mais de uma dezena de espíritos dedicados para que a reencarnação dele ocorresse. Então, bem colocada a questão do merecimento também.
que eu não tinha me atentado para isso. André Luiz continua, a explicação não podia ser mais lógica. E uma vez ainda, admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos. Voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Gente, ligação inicial chama atenção, né? Porque já ouvimos dizer aí, né, na doutrina espírita, que ela se completa de fato lá para os 7 anos, né? Quando está tudo mais ou menos resolvidinho. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou, abraçou Alexandre, né? Contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Eu dei uma olhada nisso aqui. Cromatina tem a ver com o DNA, tem a ver com a partezinha que carrega os genes, a informação genética. Eu achei isso tão sensacional, porque uma das coisas que a ciência tem mais orgulho, gente, é de ter descoberto a genética, né? De ter descoberto o DNA, as células, né? de DNA, a fita dupla, como que funciona. A ciência tem tanto orgulho disso, e principalmente muitos que não acreditam em Deus e só na ciência, falam das nossas heranças genéticas, que são todas explicadas pelo DNA, pelo código genético, pelos genes. E aqui, olha só, participação espiritual na divisão da cromatina no útero. Então a gente sabe só do efeito. Não temos conhecimento. A gente descobriu o efeito de uma ação que é conduzida pelos espíritos que trabalham em nome de Deus. Só isso que a gente descobriu. E a gente fica achando... E a gente ainda é tão ignorante, né? Achando que isso é uma prova de que Deus não existe. Ai, meu Deus do céu. É tipo quando a gente vê o arco-íris, né? Vê o arco-íris aí pensa assim, mas a ciência explica isso. O arco-íris é formado pelo raio solar, quando reflete na gotícula de água, aí dá um prisma de cores, não sei o que, não sei o que. No mesmo livro Gênesis, lá no dilúvio, quando a gente chegar lá, nós vamos ver que tem uma parte que fala assim que Deus escolhe o arco-íris como sinal da aliança entre ele e o homem. E aí nós vamos aprofundar nesses estudos. Mas, mais uma vez, né, o Espiritismo ele nos possibilita vislumbrar, né, visualizar essa união que é inseparável entre ciência e religião. Não tem como. A ciência e a religião, quando elas caminham juntas, fica bem melhor, muito mais bonito. E aqui mais uma prova. Aí o Alexandre, né, com muito prazer, redarguiu bem-humorado. A elevação, né, desse espírito, né, gente? Aceitou tranquilamente uma missão delicada, né? Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade
que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem, existem em conjunto com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Aqui ele chama leis físicas naturais coexistem com a cooperação espiritual, ou seja, leis físicas naturais são leis de Deus. É o que a gente fala direto aqui, né? Coexiste com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espiaçar. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me um instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam umas às outras e, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária nossa presença ao ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensiva viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou, temos tempo. Gente, olha só como que as coisas não são por acaso, né? O óvulo sobrevive por algum tempo. O espermatozoide tem que percorrer um longo caminho depois do momento da união sexual entre o casal, para aí sim acontecer a concepção. Sem trazer nenhuma informação científica sobre o ato, até porque eu não vou ter o conhecimento para isso, mas pelo menos um motivo tem. No momento da união sexual, a privacidade do casal se mantém. Não tem necessidade dos espíritos estarem ali naquele momento. Eles vão agir depois. Olha o respeito, né, da espiritualidade. Mas deixa aqui um recado. São sublimes e invioláveis esses momentos nos lares em bases retas. Porque a gente já ouviu também o contrário, né? Quando a energia é negativa, quando o sexo é feito, praticado no sentido mais material, mais na questão do vício, do prazer material, atrai o quê? Espíritos que estão vibrando nessa sintonia. E aí não tem essa privacidade. Porque através das vibrações eles são convidados também a participar. Vemos casos de vampirismo, de espíritos que aproveitam do momento para se alimentar das sensações, que aí são sensações, né, diferentes de sentimentos. Mas quando acontece sob a lei do amor, é um momento único do casal. Espíritos superiores que encarariam aquilo ali da forma mais natural possível, que poderiam estar presentes, respeitam esse momento, que é inviolável. E é um momento bonito, né, gente? Um momento importante. Um momento em que
no caso aqui, né, da concepção da gravidez, é um momento sagrado, podemos dizer. Uma alma começando a vir ao mundo. Diga, dona Silvia. Eu gosto muito de assistir esses negócios, mundo animal, essas coisas. E aí, outro dia eu estava assistindo um programa que eles estavam fazendo assim, essas inseminações, né? E tudo. Aí eu estava aqui sozinha assistindo e estava fazendo a inseminação. Tinha, eu acho, um médico, uma ou duas médicas, não sei, e tudo. Aí eu fiquei pensando no livro, nessa parte, desse falando no respeito e tudo. Ou eles estavam fazendo aquela inseminação. Sabe assim, quando você olha assim, você se sente como se a pessoa tivesse sentado numa mesa comendo, almoçando, fazendo qualquer coisa. Sabe, não tinha aquela coisa que é de igual eles. Muitas vezes a gente fala, nossa, até na rua, a gente muitas vezes ainda é tão bobo que você passa, tem um cachorro cruzando ali, tem gente que para e faz uma algazarra com aquilo, né? E ri, e assim, mas não sabe nem olhar a beleza daquilo e olhar e passar e ver que aquilo é uma coisa tão natural e a gente tem que aprender a olhar as coisas com esses olhos, né? Seria tão bonito pra gente mesmo, quando a gente aprender a ver uma coisa assim. Você vê, você vai num parto, né? Você chega num parto, a mulher está dando a luz ali, tem tanto médico, eu não tenho para eu pensar, não, mas médico, não sei o que, gente, é tão natural. Eu assisti o parto da Débora e tudo, eu falei, gente, é uma coisa natural demais, uma coisa muito bonita, é sagrado mesmo, mas desde o jeito que você está olhando e encarando aquilo, né? E aí, no caso deles, aí, como é que fala? Esses que vai fazer igual o acompanhante aí de Sugismundo são um espírito elevado mesmo, né? Eles têm consciência disso, né? E a gente, um dia também a gente vai ser assim, né? Tirar essas bobagens tudo da cabeça, como se diz o outro, essa bobagem. E aqui mesmo conscientes, né? Eles têm uma consciência tão ampla que entendem a magnitude, né, disso, o tanto que é belo, o tanto que é bonito. E por isso também eles respeitam, né, a privacidade ali do casal. Eu sou meio ansioso, quando eu estava lendo esse livro eu já estava com os mesmos anseios quando eu li a primeira vez, né? Com os mesmos anseios do André Luiz. Eu ficava pensando assim, mas será que na hora lá do momento sexual eles vão estar lá vendo aquilo? Que estranho, né? Já comecei a pensar, mas aí depois tem esse esclarecimento, que é bom, né? Ajuda a gente também a encarar, né? E é na mente da gente, né? Esse livro ele é muito bom, porque ele realmente ele acaba clareando a mente da gente mesmo, né? Bom se todo mundo pudesse ler e entender de verdade. É mesmo. Então termina aqui, temos tempo, né? Eu vou parar porque finalizou uma página aqui. E aí tá chegando o momento, né, gente? O momento tão esperado. A gente continua na semana que vem, que tá faltando 3 para 8 aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ainda temos umas páginas aí pra frente. Não precisamos ter pressa. Deixa eu marcar aqui então onde a gente parou. Eu vou então fazer a nossa prece final. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, aos nossos benfeitores amigos,
protetores do nosso estudo, coordenadores da Casa do Caminho, nosso anjo da guarda. Obrigado por tanto auxílio, obrigado pela benevolência que sempre nos alcança. Obrigado pela misericórdia divina que sempre nos atende, que nos auxilia a sermos pessoas melhores. Deus abençoe cada um de nós, os nossos lares, nossa vizinhança. Abençoe que essa energia positiva, curativa, balsamizadora chegue a cada coração necessitado, cada coração sofredor, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, manicômios, penitenciários, nas casas espíritas, nos templos religiosos, os irmãos que passam por tratamentos espirituais, que necessitam de auxílio, que passam por obsessões, que passam por provas difíceis no campo psicológico, que o amor, que a paz, a tranquilidade e a energia positiva vinda do alto possa ajudar cada um desses irmãos. Quanto a nós, agradecemos muito, Senhor, temos muito pouco a pedir. Apenas que o Senhor continue nos dando bom ânimo, fé e força de vontade para seguirmos em frente. Obrigado pelo nosso estudo, pelo empenho de estarmos aqui toda semana, pelo auxílio, e continue conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gente, obrigado, boa noite. Que assim seja. E até Boa noite. semana que vem. Boa noite, gente. Hoje mesmo já estará no canal, tá bom? Ok. Tchauzinho.